Bom dia a todos, queremos estender nosso bom dia. A você que está em casa, um feliz sábado, que o Senhor possa abrir as portas do céu e derramar muitas bênçãos sobre você. Nós estamos aqui na Igreja Adventista Central de Campinas. Você tem aí, você que abriu o seu computador, seu smartphone, você tem aí no seu computador os links que você pode linkar e pode entrar em contato conosco para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus e nós possamos aí dividir com você esse carinho que é estudar a Palavra de Deus para a nossa vida, o que Deus quer de nós. Para esse trimestre nós estamos estudando o livro de Esdras e Neemias. Já praticamente estamos aí entrando daqui a pouquinho no mês de novembro, aí vem dezembro, e nós então encerramos o trimestre com essa lição falando sobre a história de Neemias e Esdras. Nessa manhã de sábado, nós tivemos o privilégio de estarmos juntos com os nossos amigos e irmãos, a Sandra, que é a diretora do Ministério da Mulher para esse ano de 2019, que vem nos ajudando muito, tem feito grandes eventos para proporcionar a você a possibilidade de estar conosco e conhecer mais a Palavra de Deus. Estenda o seu bom dia, Sandra, aos nossos amigos e irmãos. Bom dia a você que está aí nos assistindo. É uma alegria, eu agradeço, Márcia, pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Hoje a gente vai fazer uma lição belíssima, mais uma, né? Tão linda, que realmente toca muito o nosso coração e nos chama para ter um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira comunhão com o nosso Deus. Um bom dia a todos vocês, que o Espírito Santo possa ser derramado sobre cada um de vocês que estão aí e sobre nós também, nos dando a todos sabedoria para entender a mensagem que Deus hoje tem para nós. Amém. Também nós temos aqui o nosso irmão, querido irmão Gustavo, que é ancião aqui da igreja, um líder nato, um líder por excelência, que também contribui muito para o crescimento espiritual da nossa igreja e que também vai externar um bom dia maravilhoso para você aí, trazendo você para junto do nosso estudo bíblico hoje, né, Gustavo? Sem dúvida, Márcia. Obrigado pelo convite. É sempre bom trocar ideias, conversar sobre a Palavra de Deus e muito mais estudando a lição da Escola Sabatina com amigas. É fantástico. Eu recomendo a todos vocês, estudem a lição, vamos conversar junto. Ou melhor, vem aqui, vamos estudar junto pessoalmente aqui, quem sabe. Muito bom. Nós costumamos falar lição da Escola Sabatina, porque de fato é uma lição de casa, né? Você estuda a Bíblia, às vezes você abre a Bíblia, vai num tema e você fala assim, poxa, que difícil, eu não consigo entender. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem essa preocupação em esmiuçar as palavras, a Bíblia, de maneira mais prática, mais clara, ela dá assim uma visão melhor, colocando as palavras de modo mais fácil que você possa entender. E por isso nós chamamos de lição da Escola Sabatina. Na verdade é um estudo bíblico que nós fazemos a cada 3 meses de um tema específico. E aí essa semana nós estudamos sobre enfrentando oposição. Eu fico pensando assim, Sandrinha, quando a causa é para a Márcia, para a Sandra, né, para o Gustavo, lá no seu tribunal, sempre tem oposição, né? Você vai encontrar uma oposição, alguém querendo tirar, alguém querendo falar. Mas quando nós falamos da causa de Deus, é diferente, né? Essa oposição, ela é diferente. Ela é uma oposição que ela vem para derrubar. Ela vem para não deixar pedra sobre pedra, porque o inimigo não está satisfeito, porque Jesus vai voltar. E ele não quer que isso aconteça. O mundo todo, a esfera global precisa entender que nós temos um Deus superior e que esse Deus mandou seu Filho amado para morrer por nós na cruz e agora Ele está mandando os seus líderes para nos ajudar. E aqui nós entramos em Neemias e em Esdras falando dessa oposição. Sandrinha, como é que é isso, essa oposição, essa perseguição a um líder de Deus? É interessante que você falou que em todo lugar a gente tem oposição. O Gustavo, que é advogado, né? Ele vive esse embate aí dia a dia, né, Gustavo? E a gente também, a gente que trabalha, a gente que é dona de casa, em todos os lugares a gente sofre oposição. Mas como você bem disse, Márcia, quando você está lutando pela causa de Deus, pelo crescimento do reino de Deus, a oposição, ela vem realmente para te derrubar. E é interessante porque ela mexe com você, assim, nas entranhas, né? Ela mexe no seu coração, na sua alma. É impressionante como ela realmente vem para nos destruir, para nos colocar assim em situação incapaz da gente mover. E é só mesmo pelo poder de Deus. É Ele que nos dá força, nos levanta, porque senão é para a gente prostrar e realmente não conseguir sair do chão, né?
Mas graças a Deus e a Ele mesmo, né, que a gente tem um Deus que nos sustenta, nos fortalece, nos mantém de pé, mesmo, sabe, interiormente, às vezes, completamente destruídos. Mas a causa dele é maravilhosa. E o Espírito Santo é Ele que nos dá força, vem nos dar força para manter e ir em frente, né? Para o crescimento, para continuar. E a gente vê aqui na lição, né, Gustavo, essa ascendência à palavra de Deus, quando a gente vai fazer as coisas para Deus, quando nós fazemos as coisas para Deus, nós vemos aqui um Neemias e um Esdras, que é a história bíblica, que você pode ir lá na sua Bíblia, abrir em Esdras e em Neemias, estudar um pouco sobre a história da humanidade, lá no ano 455 a.C., e você vai entender um pouquinho esse assunto sobre essa história, o que Deus pediu para esses líderes, e a gente vê aqui um líder de ação, mas já assim, morrendo de medo. Como é que é isso? É interessante a gente imaginar essa história. Lembrando que Israel foi cativo, estava em Babilônia, tinha uma promessa que eles, depois de um certo tempo, iriam sair. Estavam desanimados, mas ao mesmo tempo teve um decreto do rei falando, olha, vai e constrói a sua cidade. Imagina Neemias com esse encargo de ir e construir, restaurar o templo, e aí começou a oposição de quem? Dos outros povos, é claro. Mas a gente entende que oposição é sempre uma contrariedade de ideias, e não é isso. Oposição, nesse caso, era a ordem de Deus. Vá, construa o templo e voltem a me adorar de acordo como era antes, como vocês sempre faziam. E essa oposição acabou trazendo problemas para o inimigo, para Satanás e para as outras pessoas que não queriam que o povo de Deus refletisse a luz que eles eram combinados a fazer, a mostrar para os outros povos que o que eles seguiam era o contrário à lei de Deus. E eu acredito que nós temos essa obrigação de mostrar os planos de Deus para as outras pessoas. E assim como Neemias, a gente sente essa oposição, essa rejeição das pessoas. Mas, por outro lado, eu tenho que confiar em Deus e seguir o que a Bíblia fala. Independente de eu achar diferente ou de alguém não concordar. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Acho que essa é a grande tática para dissuadir essas oposições. Muito bem. A gente estudou semana passada... Estudamos sobre Esdras, né? Que Esdras começou, ele foi na primeira leva, né? Que eles foram cativos, 70 anos, e Esdras foi levado junto, e lá ele ficou trabalhando no palácio, não se sabe a função dele, mas se sabe que ele estudava muito a palavra de Deus. E quando ele voltou para Jerusalém, na primeira vez, ele voltou para reconstruir o templo. E aí ele foi. Depois veio Neemias na segunda leva de cativos que voltaram, que Jesus e Deus permitiram que eles voltassem para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí nós vemos aqui, eu fico perguntando, Sandra, eles começaram a reconstruir o muro. Neemias foi mandado, foi chamado e começou aqui uma oposição. Mas veja bem, eles estavam pedindo para ajudar. Os povos ali estavam pedindo para ajudar, mandaram cartas para eles, mandaram pedidos, né, marcaram. Era uma época em que nós sabemos, evidentemente, não se tinha telefone, não tinha celular, não tinha telegrama, então eles faziam as cartas e mandavam para as pessoas propondo ajuda. Mas e por que eles não aceitaram ajuda? Por que Neemias não quis a ajuda desse povo? Um povo bonzinho, bacana, que estava ali se oferecendo para ajudar. Quando é que nós não devemos aceitar ajuda de terceiros e por quê, Sandrinha? Nesse caso aqui, Márcia, é muito interessante. A gente sabe que há um tempo atrás, né, o rei da Síria tinha conquistado as tribos do norte, né? E Israel, o povo de Israel, dessas 10 tribos de Israel foram levados cativos para a Síria. E o rei da Síria mandou que outros povos fossem para ali, os assírios fossem e outros povos fossem ali para povoar aquele território. Então, e esse povo, ele tinha seus deuses próprios. Era um povo idólatra, era um povo que adorava outros deuses, chegavam a fazer sacrifício aos seus próprios filhos, né? E eles foram povoando aquela região. Quando eles viram que o povo judeu estava voltando para reconstruir a cidade de Jerusalém, eles temeram, porque eles sabiam quem tinha sido Israel. E, na realidade, eles conheciam bem quem era o Deus de Israel. E
Aí qual era a intenção deles? Eles não queriam permitir que a obra de Deus continuasse sendo feita. E eles foram lá e amavelmente se ofereceram para ajudar. Mas aquele povo, eles sabiam disso. O povo judeu sabia que eles eram idólatras e que, embora o rei da Síria tivesse mandado sacerdotes para ensiná-los sobre o Deus de Israel, porque a Bíblia fala que quando eles chegaram ali, eles começaram a cultuar outros deuses e foram enviados, Deus enviou leões para destruir aquele povo idólatra, aquele povo que fazia o mal, mesmo tendo um sacerdote para ensiná-los a palavra de Deus. E aí o que eles fizeram? Mesmo sabendo que o povo estava ali reconstruindo o templo de Deus, reconstruindo os muros de Jerusalém, eles tiveram medo que aquele povo viesse e se fortalecesse novamente. Então, na realidade, a intenção deles não era boazinha. O que eles queriam era entrar ali e atrapalhar de alguma forma aquela obra. E o povo de Deus já sabia disso, porque eles já tinham tido a experiência lá atrás. E eles sabiam que se eles aceitassem ajuda e se misturassem com aquele povo idólatra, eles poderiam ser contaminados pela idolatria e novamente caírem, como caíram lá atrás, quando eles tiveram que ir para o cativeiro. Boa explicação, excelente explicação. É bom porque conta sobre as datas, sobre a história, e para você entender um pouquinho mais, vai buscar isso na Bíblia, nas histórias do mundo, que você vai entender melhor. E Gustavo, trazendo isso para os nossos dias hoje, por que eu não consigo aceitar dentro da minha doutrina a ajuda de outras denominações? Eu poderia estar aqui pregando, falando sobre a história de Esdras, Neemias. Eu poderia estar convidando outro líder religioso para estar me ajudando a pregar sobre essa mesma história, na visão dos 10 mandamentos. Eu conseguiria fazer isso? Trazendo hoje para os nossos dias. É uma boa pergunta, Márcia. O que acontece aqui? Vamos lembrar, Israel foi levado cativo por quê? Abandonou os ensinamentos de Deus, se misturou com os outros ídolos, com as outras mensagens. Por que hoje eu não posso chamar alguém para pregar? Porque a mensagem dele não vai ser uníssona com a mensagem que está na Bíblia. Dificilmente um outro povo vai entender a Bíblia como nós entendemos, como os adventistas entendem. Por quê? Os adventistas são diferentes? Não, porque os adventistas confiam que a Bíblia foi escrita por Deus. Então não cabe interpretação nos textos da Bíblia. Cabe interpretação pela própria Bíblia. Então por que não pode trazer? Para não ter julgo desigual, para não ensinar coisas diferentes do que está ensinado na Bíblia. É claro, se o irmão vier aqui assistir conosco, vai ser muito bem recebido, claro. Mas pregar o Evangelho, ele tem que ser coerente com o que a Bíblia diz. E 2 Coríntios 6,14, ele deixa uma passagem interessante para a gente não entrar em julgo desigual, que isso pode fazer um mal, tanto para os relacionamentos, quanto para pregar a mensagem de Deus, que a mensagem de Deus é única, desde aquela época até hoje. Por isso que não é recomendado misturar doutrinas e religiões. O recomendado é falar o que a Bíblia diz para ser falado. É isso. Eu gosto dessa colocação, né, Sandrinha e Gustavo, quando a gente coloca que nós não somos diferentes de ninguém, mas nós confiamos na palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Está escrito. Se está escrito, eu não consigo mudar, porque foi Deus que escreveu. Então eu tenho que obedecer e tenho que seguir. Então essa é a diferença, porque eles não aceitaram, então, ali, a ajuda dos outros povos, né? Porque eles sabiam que podia trazer idolatria para dentro da casa de Deus. Mas aí eles ficaram como? Como é que eles ficaram? Nós temos aqui na Igreja Adventista a ASA. A ASA costuma todo sábado pela manhã, e até uma praça próxima que nós temos aqui, como em qualquer cidade do mundo, em qualquer lugar do mundo, nós temos os pobres, e a Bíblia diz: os pobres sempre os terei convosco. Por que Deus deixou os pobres? Para que nós pudéssemos repartir o que nós temos e não ficarmos egoístas e queremos tudo para nós. Então, por isso nós temos as pessoas mais humildes. Então, se eu tenho recursos, eu tenho que ajudar. E aí, entrando aqui, eu vejo que o povo ficou bem desanimado. E aí eu pego a minha sacolinha da ASA, que é um programa que nós temos na igreja, e vou para a rua distribuir comida para as pessoas necessitadas. Mas aí eu encontro líderes que estão me desencorajando, que estão falando mal, que não querem. Olha, isso não vai dar certo, hein? Olha, isso aí não serve para nada. Eu começo a me sentir encorajada ou desencorajada, Gustavo? Como é que eu começo a me sentir? Olha, eu podia usar o que você mesmo disse. No mundo sempre tereis pobres. Ah, Márcia, sempre vai ter pobre. Larga a mão disso. Gasta o dinheiro com outra coisa. Mas não. O fato de sempre ter é um encargo para mim. Eu tenho que ajudar.
Se Deus me deu essa oportunidade, essa possibilidade, eu tenho que fazer. Eu tenho que mostrar o que Deus fazia quando estava aqui na Terra, ajudava as pessoas. Então eu imagino as pessoas cansadas lá, não queriam mais construir o templo, muita rejeição. Mas para isso, Deus sempre tem uma outra saída. Ele chamou, tudo bem, já que vocês estão cansados, não estão sentindo força, ele chamou mais 2 pessoas para enfatizar a pregação. Isso eu achei fantástico, que era o profeta Ageu e Zacarias. Além de Neemias, outras pessoas que estavam ajudando, falou, tem mais pessoas, confia em mim. Sandrinha, Deus sempre levanta alguém para ajudar o seu povo. Se nós pegarmos da história, e olha que nós estamos falando de uma história de 455 a.C., é muito distante de nós, né? Mas Deus sempre, quando vê o seu povo caindo, Ele levanta alguém, Ele suscita alguém para nos dar coragem, nos dar fé. Ele levantou 2 profetas. E o que esses profetas fizeram, Sandrinha? Nessa época, é muito bonita a obra de Deus, né? Nessa época, quem Deus levantou? Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para que eles pudessem ir e animar o povo que estava sendo desmotivado, né? Eles estavam encontrando oposição das nações circunvizinhas, haviam ali pessoas do próprio meio deles que estavam traindo, né? E eles estavam encontrando muitas pessoas para desanimá-los. Então Deus levanta esses 2 profetas para ir lá e dizer: continuem, eu estou aqui com vocês. Continue, porque se vocês permanecerem, eu estarei aqui dando toda a força para que vocês possam continuar e terminar essa obra que fui eu mesmo quem mandei fazer. O que eu percebi aqui na segunda e na terça, que esses 2 temas se encaixam perfeitamente, né? Primeiro porque eles ficaram totalmente desmotivados e aí vem os profetas para encorajá-los. E depois eles param a obra, eles cessam de fazer a obra. E nós adventistas do 7º dia, eu gosto de citar nós adventistas, porque não são todas as denominações que têm uma profetisa. E nós temos uma profetisa que Deus suscitou para o nosso tempo, para levantar o povo, para escrever livros. É uma pessoa conhecida mundialmente, que tem mais de 100 livros escritos, e você pode aí buscar na sua biblioteca uma palavra de amor e carinho, muito abaixo da Bíblia, porque ela sempre se colocou abaixo da palavra de Deus, mas que nos ajuda a compreender. E ela fala aqui que eles fizeram o quê? O que foi que eles fizeram? Por que eles pararam essa obra, Gustavo? É interessante, você falou de profecia. Por que existe profecia? Eu vejo que é para dar esperança. Eles tinham uma profecia de que iam sair do cativeiro e ia voltar para a terra. Hoje nós temos uma profecia. Qual que é? Que Jesus vai voltar, que vai restaurar o mundo, que vamos para o céu. Isso é ótimo. Então, o profeta seria uma espécie de coaching, com o devido respeito, com a devida proporção, para ajudar, falar, você lembra o que Deus falou? Vamos lá, vamos fazer. Eles estavam desanimados. Já que não está dando certo para construir o templo, eu vou pensar nas minhas coisas. Começaram a reformar suas casas, a fazer o seu dia a dia. É errado? Não. Mas tem que ter prioridade. Qual que é a prioridade? Primeiro a causa de Deus. Depois as outras coisas. A Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, essa desvantagem, essa desvontade de começar a ajudar, e a partir do momento que o Império foi lá e falou assim, não, agora com pessoas armadas tentando obrigar eles a pararem de construir, eles se desanimaram ainda mais. Já que está dando certo os meus negócios, eu vou largar isso para lá. Mas era contrário à ordem de Deus. Esse é o grande problema. Tudo que eu faço contrário à ordem de Deus, eu acabo atrapalhando os planos dele e trazendo problemas para a minha vida. O que aconteceu aqui, que a lição de segunda-feira fala? Pensando em sua própria vida, os negócios começaram a não fluir como fluíam, as colheitas tiveram prejuízo. Tudo isso Deus mostrando, olha, vocês estão esquecendo de mim. Quem que dá abundância é Deus, não é o seu trabalho, é o seu braço forte, é eu. Então eu vejo que o grande problema, a gente não tem fé em Deus, não confia nos planos dele. Se ele já deixou profetas, já deixou profecias, por que não acreditar? Esse é o grande problema. Por que não seguir a ordem de Deus, né?
E eu gosto de abrir um parênteses nessa lição, nessa segunda e terça-feira. Se você não tem aí o seu manual de estudos, você busca na Bíblia. Nós estamos falando sobre Esdras e Neemias e você vai conseguir acompanhar essa história. E eu gosto de colocar aqui essa interrupção da obra quando a gente acaba usando os recursos que é de Deus para nós, para nossa causa. Eles estavam utilizando ali agora, então, os recursos que Deus tinha dado para eles, que seria o material que Neemias conseguiu lá com o rei, o dinheiro, a madeira, tudo que era consagrado à casa de Deus, eles começaram a fazer suas casas e se preocupar. E Ellen White fala aqui, se tivessem eles obedecido à ordem de Deus e colocado tudo no caminho certo e não utilizado os materiais para si próprio e para a obra da causa de Deus, a coisa teria andado. E o medo, né? A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Um cristão com medo é um cristão fracassado. Nossa, irmã Márcia, que forte isso. Então você não tem medo? Muitos. Demais. Até me escondo debaixo da cama. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho que ter essa esperança, não é, Sandrinha? Sim, é isso aí. Eu tenho que acreditar nisso, em quem eu tenho Temos crido, que senão eu não acreditar. posso estar aqui. Eu não posso pregar o evangelho se eu não acredito que Deus vai avante. Não sou eu que vou, não sou eu que avanço, Sandrinha. Como é que é isso? Como é acreditar aqui, ó? E eles pensaram assim, agora não é a hora. Eles falaram, agora não é hora de construir nada, não. Vamos dar uma paradinha. Deus chamou. Como é que é isso, Sandrinha? É interessante, né? Porque eles pararam a construção, eles foram primeiro assim, obrigados a parar a construção, porque o rei Artaxerxes mandou uma ordem que eles parassem a construção. E a gente fica, né? A lição vem trazer para a gente. Mas por que eles tiveram medo e pararam? Eles não sabiam que Deus havia dito, vão e construam. Eles não criam, então, que Deus era o maior rei, que poderia ele mesmo parar até o rei Artaxerxes para que eles pudessem continuar a construção do templo. Mas como você falou, Gustavo falou, houve um problema, né? Porque eles estavam mais preocupados consigo mesmo e nesse momento o medo realmente os paralisou. O medo paralisa a mente da gente, nos paralisa por completo. E talvez, eu entendo, Márcia, talvez não, eu entendo que essa oposição que eles tiveram e que os fizeram parar foi porque talvez naquele momento eles não estavam tão consagrados. Eles não estavam numa intimidade tão grande com Deus ao ponto de falar, não, Senhor, eis-nos aqui e nós vamos fazer a tua obra. E do rei Artaxerxes o Senhor cuida. Dos opositores, eles estão nas suas mãos. Então isso fez com que eles realmente parassem e Deus precisou realmente mandar que os profetas falassem com eles o porquê, né, que eles não estavam sendo abençoados, o porquê que eles não estavam reconstruindo os templos, tinham parado, mas que eles precisavam continuar, que eles precisavam deixar esse medo de lado e concentrar no poder de Deus, não neles mesmos, mas concentrar no poder de Deus e crer que Deus iria ajudá-los a terminar a obra, independente da oposição que eles pudessem ter. Exatamente. Aí Deus chama Neemias. Fala, agora é sua vez, Neemias. Eu já mandei Esdras, o templo começou a ser reconstruído, o povo começou a parar lá o muro de novo, e eu preciso que você vá. Mas Deus mandou um Neemias, um homem assim, tranquilo, que chegou lá, deu uma olhadinha e falou, pessoal, faça isso que eu estou voltando rapidinho. Ou ele mandou um homem ágil, inteligente, capaz e que não abandonou a liderança, ficou junto ali segurando na mão de cada um. Como é que foi isso? Olha, Neemias era arrojado. Ele não só pregava, ele vivia o que ele pregava. Ah, precisa construir o muro. Ok, mas ele estava lá ajudando a construir. E no ajudar ele pregava o evangelho, falava às pessoas, motivava e tudo mais. E sabendo dessa oposição, ele teve que usar 3 táticas para resolver esse problema. Primeira tática, mais importante, oração. Ele teve que orar muito para resolver. Fé. Porque medo é um sentimento humano, todo mundo nós vamos ter medo. Para vencer o medo, precisa orar. Segunda coisa, a fé. Ele tem que acreditar. Não adianta orar sem acreditar que Deus vai fazer. E a terceira coisa, sair e praticar, ir.
Ele começou a ajudar o templo, ele começou a motivar as pessoas. Não adianta eu só orar e ter fé e ficar sentado no meu banco. Eu preciso sair, pregar o evangelho e fazer o que Deus me pediu para fazer. E Neemias estipulou algumas coisas para incentivar o povo. Se a gente pensar em colocar tocadores de cornetas nos muros, como ele fez, pessoas armadas, gente, eles eram cativos. Eles não tinham a mínima chance contra ninguém se fosse atacar. Mas esse intuito de fazer motivava as pessoas, davam mais confiança em Deus. Olha, Deus mandou para fazer isso, então eu vou me pôr de prontidão, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Eu vejo que isso reforçou a fé. Então as nossas ações reforçam a fé que a gente tem. E isso foi importante para eles. Pode falar, Sandrinha, completa, por favor. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte aqui do livro de Neemias é que, assim, quando Neemias volta e chama eles e os anima para o trabalho, aqui fala que eles se dedicaram totalmente à reconstrução do templo. E aí a gente vê nisso como que o inimigo está sempre pronto a nos paralisar. Ele está sempre pronto a vir em cima da gente para que a obra de Deus pare, para que a obra de Deus não continue. Então, o que Neemias aqui chama o povo a fazer, né? Ele anima as pessoas, ele como um grande líder que Neemias foi, ele chama o povo para ser vigilante, né? Para orar, para buscar a Deus e ter a certeza, confiar que Deus estaria com eles. Eu acho maravilhoso, assim, trazendo esse paralelo dessa parte da lição para as nossas vidas, né? Que o inimigo está o tempo inteiro ao nosso redor. O tempo inteiro mais vigilante do que nós. Muito mais. O tempo inteiro para tentar nos derrubar. E é tão lindo, né? Que Deus nos convida também. Na própria palavra dele, quantas vezes ele nos convida, né? Orai sem cessar, revestivos da armadura de Deus, estejais vigilantes, que é o que Neemias faz aqui com o povo e convida o povo a fazer. Eu achei muito linda essa parte, achei muito forte isso, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida hoje, né? A importância da vigilância, que a gente tem que estar o tempo inteiro. A Bíblia diz vigiar e orar sem cessar, né? O tempo todo, porque o inimigo está às portas, ele fica ao derredor como um leão, esperando para nos atacar. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós entregamos os nossos afazeres a Deus, quando Deus te chama para um propósito, você tem que atender e falar assim: eu vou atender o propósito de Deus, não é o meu. Porque aqui ele falou para o povo: vocês estão esquecendo de ver quem é o Deus que vai pelejar por vocês. Tá na sua Bíblia aí, você pode abrir, Neemias 4, 13 e 14, ele disse para as pessoas assim, ó: não os temais, o inimigo, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. O nosso Deus pelejará por nós. Que coisa linda isso. Isso é né? maravilhoso. Você fala assim: mas eu não vejo. As coisas parecem que não estão acontecendo. Não estão acontecendo, Gustavo? Estão acontecendo. Tanto é que essas pessoas, os opositores, sabiam da história de Israel. Sabiam como eles saíam do Egito, sabiam o que eles fizeram com a região lá, a pregação do evangelho. Pessoas de longe vindo, por que vocês são assim? Querendo conhecer a Deus. E hoje tem a mesma situação. Nós vivemos uma vida, até certo ponto, contrária ao que é comum no mundo. Porque a gente faz coisas que o mundo não faz, a gente come coisas que o mundo não come, a gente deixa de comer coisas que o mundo come. Enfim, é um questionamento para a gente, mas de onde a gente tirou isso? Foi da Bíblia. Não foi alguém que acordou pela manhã e decidiu: eu vou criar a igreja hoje. Não. Todas as nossas crenças são enfatizadas na Bíblia. E isso causa oposição para as pessoas. Mas por que assim? Mas eu faço sempre da outra maneira e tem dado certo até hoje. Será? Esse é o grande problema. Às vezes a gente tem medo de cumprir o que Deus pede para a gente fazer. E isso é ruim, é contra a vontade de Deus. E aqui a gente vê claramente no estudo da lição essa contrariedade. Vá, construa o templo, sejam diferentes. Vocês têm que ser uma luz para as outras pessoas, para trazer esses povos idólatras de volta para Deus, como já foi no passado. Mas a gente fica com medo da situação, com medo de desagradar. Eu tenho que ter medo de desagradar a Deus, não as pessoas que estão do meu lado. Vejo que esse é um grande trauma para pregar o evangelho.
Essa é a grande dificuldade de se falar a verdade, né? Jesus falava a verdade com amor, mas ele falava a verdade. Ele pregava a verdade. Eu sou o caminho, a vida, eu sou a luz, eu sou o sal da terra. É em mim que você tem que colocar os seus problemas. Jesus falava isso. E nós a mesma coisa, né? Nós pregamos o evangelho verdadeiro, que está na Bíblia, a palavra de Deus. E aí nós vemos aqui um líder estrategista que mesmo diante as piores circunstâncias, sabendo que eles não eram lutadores e eles não eram soldados de guerra, eles eram simplesmente homens como nós, comuns, mas ele falou, nós vamos nos armar 24 horas. Eram, se eu não me engano, 52 quilômetros, é isso? De extensão do muro para a construção. Era muito grande. E o que eles fizeram? 24 horas de plantão. Eu e você precisamos estar 24 horas de plantão contra o inimigo, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus para não ser pego assim de surpresa. Então o que eles fizeram? Neemias foi estrategista, separou um povo, você cuida da porta, você faz a massa, você segura a espada. E quando a coisa apertou, você segura a espada e constrói. Uma espada numa mão e uma massa de tijolo e uma pá de construção na outra, Sandrinha. Que força é essa desse povo? Demais. É a força que vem de Deus, né, Márcia? Que coisa linda. O Gustavo falou uma coisa ali agora, ele falou, né, da oposição. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus e fazer conforme a Bíblia nos chama a fazer, né, conforme a palavra de Deus nos chama, nós sofremos oposição, muita oposição. Porque a gente é um povo, nós somos poucos, digamos assim, um povo pequeno, assim como era o povo de Israel. Né? Então, se a gente não estiver segurando firme nas mãos de Deus, em comunhão com Ele, para nos posicionarmos realmente ao lado dele, nós teremos medo da oposição, porque a gente realmente enfrenta muita oposição. De uma forma geral, quando você decide a fazer realmente a vontade de Deus, com certeza, a oposição que a gente enfrenta de todos os lugares é imensa. Então, a gente precisa estar segurando a mão de Deus, estar firme, assim como esse povo, assim como Neemias, né, chamou esse povo para segurar, para que a gente vença a oposição e não tenha medo dela. Porque o Senhor nos promete que Ele lutará por nós. São as promessas de Deus para mim e para você. Aí Ele diz para você, vai lá e faz uma grande obra. E Neemias começou a fazer essa grande obra, que era a reconstrução do muro, que tem outro sentido, né, espiritual nisso aí, essa reconstrução. E ele não parou, ele foi em frente, ele não cessou, ele continuou fazendo, e quando alguém vinha na oposição, ele falava, estou fazendo uma grande obra. Ô Gustavo, essa grande obra que Neemias estava fazendo, literalmente era um muro, mas tinha uma outra conotação aí espiritual, e uma outra colocação. Qual era? Sem dúvida. O construir o muro não é porque ele queria ser rei lá daquele povo, não é porque ele queria voltar para a terra dele, estava cansado de Babilônia. Não, a função dele em Babilônia era boa, até melhor do que em Israel. Mas a grande questão disso era, quem deu essa ordem? Foi Deus. Então essa grande obra é fazer a vontade de Deus. E muitas vezes hoje na vida a gente recebe chamados para fazer alguma coisa, às vezes contrária aos planos de Deus. E aí, qual que é a minha reação? Eu tenho que fazer igual a Neemias. Olha, obrigado pelo convite, mas eu não posso fazer agora porque eu estou cumprindo uma grande obra. Mas que obra você está fazendo? Estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que pregar o evangelho. Se eu fizer isso, eu não vou ter tempo para fazer a obra que você quer, que é contrária a pregar o evangelho, às vezes a ajudar as pessoas. Então a grande obra aqui é fazer a vontade de Deus. Não importa o que Ele pedir, eu tenho que fazer. Olha, gente, nós estudamos todos os dias da semana e eu vejo nessa lição, trazendo para os nossos dias hoje, que a obra que Deus quer que nós façamos é a obra de reconstrução do templo espiritual dentro de nós. Que nós possamos abrir o nosso coração para Deus reconstruir um templo, né, Sandrinha, que está partido. Eu queria que você fizesse as considerações finais, porque infelizmente nós temos horário, é gostoso ficar aqui com você, mas a gente precisa seguir com o plano de Deus para essa manhã, que é a pregação do Evangelho, e eu queria que você fizesse as considerações finais dentro dessa grande obra que Neemias foi chamado e que hoje Deus nos chama também.
Deus hoje, como você disse, Márcia, nos chama para reconstruir os muros, né? Os muros que Ele colocou no nosso coração. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo ele tem que estar bem firmado, ele precisa estar ajustado de acordo com a obra de Deus, porque só desta forma a gente vai poder fazer a grande obra que Deus nos pede, que é levar o crescimento do reino de Deus, é trabalhar pelo crescimento do reino de Deus. Essa é uma obra que Ele nos pede, e de toda lição que eu tiro para mim o que eu estou fazendo para reconstruir essa grande obra no meu coração, junto com a minha família, né, no seio da minha família, e onde Deus está me colocando, seja no meu trabalho, seja na comunidade, seja na igreja. Eu estou fazendo essa grande obra, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Essa, para mim, é a maior obra que Deus nos chama a fazer. Amém. Muito bem, Gustavo. Coloca as suas considerações finais, nós temos aí um tempinho para terminar. O que você deixa de recado para o povo de Deus? Olha, o recado que eu vejo aqui é o de Neemias. Primeiro, orar muito, ter fé em Deus e partir para cima. Ir sem medo, com oração e com fé, que tudo vai dar certo, segundo o plano de Deus. Maravilhoso. Eu vou terminar, irmãos, esse estudo de hoje lendo um texto de Ellen White que está no livro Profetas e Reis. Se você quiser buscar aí na sua biblioteca, Profetas e Reis, página 660. Diz assim, os verdadeiros servos de Deus trabalham com determinação que não falhará, porque estão na constante dependência do trono de graça. Que o Senhor Jesus faça morada na sua vida, que você possa abrir o seu coração para o estudo mais profundo da Bíblia e que você possa reconstruir o templo que está no seu coração, que é o templo que Deus está te dando para você voltar para Ele, para você estar com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça a sua vida prosperar grandemente, espiritualmente primeiramente falando, e que você distribua bênçãos dos céus para outras pessoas. No próximo sábado nos vemos aqui. Deus te abençoe e um bom dia a você.